Olha essa aqui. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS afeta a análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer? E aí, qual é a resposta dessa? Você sabe? Quando a gente começa a estudar a jurisprudência, a gente fica impressionado com a quantidade de julgados que tem nos informativos, né? Principalmente do STJ. E a gente fica pensando, como é que eu vou saber desses julgados quais são os mais importantes para provas e concursos? Seria ótimo se o STJ dissesse quais são os julgados mais importantes, né? E eu vou te contar um segredo. Ele diz sim. São os informativos especiais de jurisprudência. E aí, aqui é o Rei Li, e hoje nós vamos estudar o informativo especial de jurisprudência número 12 do STJ, que eu transformei em perguntas e respostas, flashcards que vão fazer você pensar no que você está estudando, transformar o nosso estudo em um estudo ativo e nunca mais errar isso nas provas e concursos. Vamos lá? A resposta é a seguinte: não, pois em relação a eles há apenas uma diretriz ou resolução normativa da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Além disso, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, é desimportante a análise do dever de cobertura de exames e medicamentos para o tratamento do câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. E vamos lembrar daquele caso do rol taxativo exemplificativo, né, do rol da ANS, que sempre foi objeto de divergência na jurisprudência. Em junho de 2022, o STJ tinha afirmado que o rol era taxativo. Esse foi o julgamento do STJ. Só que, depois, o Congresso Nacional, por meio da Lei 14.454 de 2022, alterou o artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde, incluindo o parágrafo 12, que prevê o caráter exemplificativo. Então agora o rol da ANS tem caráter exemplificativo e não taxativo, ok? Vamos para a próxima. O pedido complementar de indenização por danos materiais formulado em ação diversa da referente à indenização já obtida com trânsito em julgado, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, fica impedido pela coisa julgada? E aí, o que vocês acham dessa? Aqui, o que está acontecendo? O autor quer fazer um pedido complementar de indenização. Ele já fez um pedido de indenização numa ação anterior, agora ele está propondo uma nova ação com pedido complementar de indenização. E o réu está dizendo que já houve coisa julgada. E aí, houve ou não houve? A resposta é a seguinte: não está cobertado pela coisa julgada, caso inclua danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrente dos mesmos fatos. Então depende aqui de que danos ele está incluindo. Se não tiver contemplado na primeira ação, ele pode pedir sim. Vamos para a próxima? É possível a penhora de recursos do Fundo do Financiamento Estudantil, o FIES, instituído pela Lei 10.260 de 2001, recebidos por instituições privadas de ensino superior? Então pode penhorar recurso do FIES, sim ou não? E a resposta é a seguinte: em regra, são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória da educação, saúde ou assistência social, nos termos do CPC, artigo 833, inciso 9. O artigo 10 da Lei 10.260, os recursos repassados pelo FIES a instituições de ensino por meio de certificados emitidos pelo Tesouro Nacional destinam-se apenas ao pagamento de contribuições sociais, previdenciárias e tributos federais, razão pela qual não se pode cogitar em ações em relação a estes de constrição judicial. Tratando-se de recursos de aplicação compulsória, encontram-se albergados pela impenhorabilidade. Então, em regra, eles são impenhoráveis, ok? Exceção: o artigo 13 da Lei 10.260 prevê que a recompra pelo FIES dos certificados CFTE em poder de instituições de ensino que excederem os débitos previdenciários e tributários destas, recursos estes que, não sendo de aplicação vinculada por lei, são disponíveis para fazer frente a outras despesas. Deste modo, não se enquadram na regra do 833, inciso 9 do CPC, estando assim sujeitos à penhora. Portanto, os certificados em poder das instituições de ensino recomprados pelo FIES, então a chave está aqui, eles foram recomprados pelo FIES, que excederem os débitos previdenciários e tributários destas, estão sujeitos à penhora sim, essa é a exceção, ok? Próxima, o veículo adaptado para pessoa com mobilidade reduzida pode ter sua impenhorabilidade reconhecida? E aí, o que vocês acham? E a resposta é a seguinte: sim, desde que efetivamente demonstrada a sua essencialidade no caso concreto,
Então a chave aqui é demonstrar a essencialidade para a impenhorabilidade do veículo, ok? Próxima, caso concreto. João comprou um automóvel de Pedro, dando-lhe um valor como entrada e assumindo o restante do financiamento que ainda estava pendente de pagamento junto ao banco. O adquirente realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo banco. Entretanto, ficou comprovado que o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para envio do boleto também não é de titularidade do banco. Pergunta: o banco deve ressarcir João por esse golpe sofrido? E aí, o que vocês acham? O banco tem essa responsabilidade? Você já viu isso aqui? E a resposta é a seguinte: não. No caso concreto, a operação foi efetuada em sua integralidade fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. Aplica-se aqui a súmula 479 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O que são os fortuitos internos? São casos excepcionais inerentes à própria atividade desenvolvida por aquela empresa. Então, por exemplo, se essa fraude fosse realizada pelo aplicativo do banco, dentro do aplicativo do banco a pessoa abriu e recebeu ali uma notificação de pagar o boleto, e o boleto era falso, era um hacker que invadiu o aplicativo do banco, aí sim, porque é inerente à atividade da empresa. Mas como foi um boleto recebido por um e-mail aleatório que não tinha nada a ver com o banco, então isso é um fortuito externo, está fora das atividades desenvolvidas. Então o STJ julgou que a emissão por terceiro de boleto fraudado configura fato exclusivo de terceiro, apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. Beleza? Próxima, quando o credor concordar com a cláusula de suspensão de garantias presente no plano de recuperação judicial, a execução de título extrajudicial ajuizada contra a recuperanda e os coobrigados deve ser extinta ou suspensa. E aí, dá uma pausa, dá uma lida de novo, porque eu sei que questões de falência e recuperação judicial são sempre complicadinhas de entender. Então, pausa, lê de novo e vê se você sabe responder essa resposta, vê se você saberia responder se ela caísse na sua prova discursiva. E aí? Muito interessante, né? E aí, você tá gostando desse estudo? Se você tá gostando, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui embaixo seus comentários, que só assim eu tenho como saber se esse conteúdo está sendo útil para você de alguma forma e posso fazer mais desse tipo, desse formato de estudo. Vou gostar muito de saber o que vocês têm a dizer e aceito as suas sugestões para os próximos vídeos. E aí, sabe responder? E a resposta é a seguinte: deve ser extinta com relação à empresa, com relação à recuperanda, e apenas suspensa em relação aos demais. Pois em caso de descumprimento do plano e pedido de transformação da recuperação em falência, os direitos e garantias dos credores são reconstituídos nas condições originalmente contratadas. No caso de descumprimento do plano dentro do prazo de fiscalização judicial, o credor vai se habilitar na falência pelo valor original do crédito, e nada obsta que prossiga na execução contra os coobrigados, com base no título executivo que teve suas garantias restabelecidas, ainda que originalmente tenha aderido à cláusula de suspensão. Se o plano foi descumprido após o prazo de fiscalização judicial, torna-se definitiva a extinção das dívidas e a sua substituição por outras. Assim, o credor precisa pedir a execução específica do plano ou a falência. Vamos lembrar aqui da diferença entre a novação aqui na recuperação judicial e a novação lá no direito civil. A novação do direito civil não tem volta. Aqui, na recuperação judicial, se ocorrer o descumprimento da recuperação judicial, o descumprimento do plano de recuperação e for decretada a falência, aquela novação volta, os coobrigados voltam a ser responsabilizados sim, beleza? Então isso aqui é importante a gente lembrar, essa norma lá da lei de falências. Vamos para a próxima? Na execução de cédula de produto rural, CPR, em formato cartular, é necessário que o credor apresente o título original. E aí, você lembra disso aqui? O que é o formato cartular? Formato cartular é aquele formato físico, formato de cártula. É o papel que se pega na mão. E na execução de CPR nesse formato, é necessário que o credor apresente o título original? Sim ou não? E a resposta é a seguinte:
Não. Na execução de cédula de produto rural em formato cartular, a exigência da apresentação do título original somente deve ocorrer diante da alegação concreta e motivada pelo devedor de falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título. Assim decidiu o STJ. Vamos para a próxima? Realizada a consignação extrajudicial e manifestada discordância do credor. Qual é o prazo para que o devedor ajuize a ação de consignação em pagamento, e qual será a consequência jurídica se ele não o fizer? Lembra disso aqui? Consignação extrajudicial, ele vai lá no banco, deposita o valor e diz: é isso aí que eu te devo, tá depositado no banco, saca se você quiser. Fez a consignação. Mas o credor discordou: não é isso não vou sacar porque não é isso que você me deve. Qual é o prazo para que o devedor ajuize a ação de consignação em pagamento e o que acontece se ele não fizer isso? Resposta é a seguinte: o devedor deve ajuizar a ação no prazo de 30 dias, sob pena de reputar-se sem efeito o depósito efetuado, desvinculando-se da extinção da obrigação e impondo-se a rescisão do contrato. Assim foi o decidido pelo STJ nesse recurso especial. Próxima. Qual é a database de apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade por tempo indeterminado? Sabe essa? E a resposta é a seguinte: corresponde ao momento em que o sócio retirante deixa de contribuir para a atividade. O momento é esse, o momento em que ele deixa de contribuir para a atividade desenvolvida. Vamos para a próxima? A quem cabe comprovar que o imóvel é explorado pela família, para a fim de impenhorabilidade do artigo 833, inciso 8 do CPC, a pequena propriedade rural. Então aqui a gente tem uma pequena propriedade rural, estão querendo penhorar, e a quem cabe comprovar que esse imóvel é explorado pela família? Lembra que para ser considerado pequena propriedade rural, nós temos dois requisitos, né? Ser uma pequena propriedade e ser explorada pela família. E aí, quem tem que comprovar isso para impenhorabilidade? E a resposta é a seguinte: cabe ao executado, sob pena de afastar a incidência da proteção da impenhorabilidade. Ainda na vigência do CPC de 73, a terceira turma do STJ já entendia que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor deveria comprovar que, além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar. Então, esses dois requisitos. Além disso, em regra, quem alega deve provar. É a regra do 373 do CPC. E no contexto em questão, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Ainda, o referido disposto no CPC, artigo 838, inciso 8, é expresso ao determinar a necessidade de exploração familiar para o reconhecimento da impenhorabilidade. Isentar o devedor de comprovar esse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor acabaria por desconsiderar o propósito da norma em questão, que consiste em garantir os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. Beleza? Vamos para a próxima. É obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviço público para fins de localização do réu antes de autorizar a citação por edital? E aí, é obrigatória ou não é obrigatória? Você sabe essa? E a resposta é a seguinte: não, é facultativa. A requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao juízo, artigo 256, parágrafo 3º do CPC, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que, na análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. Foi a decisão do STJ nesse recurso especial. Vamos para a próxima? O juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos réus e excluí-lo da lide, pode fixar honorários advocatícios? Se sim, em que valores? E aí, o que o STJ decidiu nessa hipótese aqui? Pause e responde que eu quero ver. E aí, sabe a resposta? A resposta é a seguinte: sim, pode sim, entre 3% e 5% do valor atualizado da causa. É o artigo 338, 338, parágrafo único do Código de Processo Civil. Beleza? Vamos para a próxima. A pequena propriedade rural permanece impenhorável, mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. E aí, se os donos da pequena propriedade rural firmaram uma hipoteca ali naquela pequena propriedade, ela permanece impenhorável ou não? Sabe a resposta? A resposta é a seguinte: sim,
O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, considerando que se trata de norma de ordem pública. É uma norma de ordem pública, defesa da dignidade humana, defesa do mínimo existencial daquela pequena propriedade, daquele homem da terra. Então, mesmo que ele ofereça aquele bem em garantia hipotecária, numa hipoteca, ela continua impenhorável, ok? Vamos para a próxima. Caso concreto. O posto de gasolina utilizava máquinas de cartão de crédito de uma instituição credenciadora. Um terceiro deu um golpe no posto utilizando uma máquina adulterada. O posto emitiu uma duplicata contra a instituição, cobrando prejuízo. Pergunta: agiu corretamente o responsável pelo posto? E aí, sabe essa? Pode usar uma duplicata para isso aqui? Essa é fácil, hein? A resposta é a seguinte: não pode. Por quê? A emissão de duplicata não constitui via adequada para a cobrança de instituição credenciadora de crédito titularizado por comerciante que aceita instrumentos de pagamento, cartões, na comercialização de produtos e serviços que, em virtude de fraude praticada por terceiro, deixe de recebê-lo. A duplicata representa o crédito do vendedor, relativamente à importância faturada ao comprador, por conta de mercadorias vendidas, ou o crédito do prestador de serviços, pela importância faturada ao tomador de serviços. Então, duplicata é para isso aqui, ó. Duplicata é um instrumento em que o vendedor ou prestador de serviços ele emite a fatura e emite a duplicata e manda para o devedor. Fala aí, ó, prestei o serviço, vendi a mercadoria, você aceita pagar? Se ele aceita, ele dá o aceite na duplicata, ele aceita a duplicata, ele assina na duplicata que ele vai pagar, naquele prazo que está ali na duplicata. E aquela duplicata é um título de crédito. O vendedor, aquela duplicata volta para o vendedor, aceita, e ele pode negociar aquilo no mercado. Pode, ó, eu tenho crédito aqui que vale R$1.000. Me dá R$1.000 aí por esse crédito, depois você cobra lá daquele cara que tá me devendo. Aí tem a circularidade desse título de crédito, né? E a duplicata é um título causal, significa que ele tem causa específica, ele só pode ser emitido nessas causas aqui. É diferente do cheque, que pode ser emitido para qualquer coisa, não tem uma causa específica, mas a duplicata tem. E emitir duplicata para esse caso específico aqui, para cobrar lá da máquina de cartão de crédito, não tem nada a ver, né? Não está dentro das causas possíveis da duplicata, que é venda de mercadorias e prestação de serviços. Beleza? Então vamos para a próxima. Caso concreto. A sociedade empresária Alfa celebrou o contrato para adquirir e incorporar a sociedade empresária Beta. Posteriormente, esse contrato foi rescindido. Ocorre que a Alfa havia dado um sinal de R$300 mil que não foi devolvido. Diante disso, João, sócio majoritário da Alfa, ajuizou a ação contra a Beta, pedindo o ressarcimento dos prejuízos. Em contestação, a requerida suscitou a ilegitimidade ativa de João porque os aportes financeiros foram efetivados pela Alfa. Em contestação, a requerida suscitou a ilegitimidade ativa de João porque os aportes financeiros foram efetivados pela Alfa, sendo o autor apenas o sócio da empresa prejudicada. Nesse contexto, a ré defendeu que o autor não poderia pleitear, em nome próprio, direito alheio pertencente à Alfa. Pergunta: João possui legitimidade ativa para pleitear indenização em nome próprio por danos ao patrimônio da empresa? E aí, você sabe essa? Responde aí. E a resposta é a seguinte: não possui, uma vez que eventual procedência do pedido beneficiaria diretamente a sociedade e contribuiria para a restauração do capital social prejudicado. O interesse econômico não se confunde com o interesse jurídico. Precisa aqui do interesse jurídico e de uma autorização legal para que qualquer pessoa defenda em nome próprio prejuízo alheio, ok? Vamos para a próxima. Quanto à desconsideração positiva da personalidade jurídica. É possível a penhora dos bens móveis dos sócios habitantes do imóvel considerado impenhorável? E aí, você lembra o que é desconsideração positiva da personalidade jurídica? E aí, esses móveis, os bens móveis, ou seja, a geladeira, a cama, os quadros lá do imóvel do sócio, são considerados impenhoráveis? Do imóvel considerado impenhorável, é possível penhorar os bens móveis? E aí, o que você acha? E a resposta é a seguinte: sim, podem sim.
No caso de pedido de penhora de imóvel de titularidade da empresa devedora, havendo desconsideração da personalidade jurídica em favor de sócio morador do imóvel em questão, poderão ser executados bens pessoais dos sócios até o limite do valor de mercado do bem, independentemente do preenchimento dos requisitos como má-fé e desvio de finalidade. O Superior Tribunal de Justiça vinha em algumas situações afastando a personalidade jurídica da sociedade empresária devedora para não responsabilizar os sócios, mas sim para protegê-los. Daí o nome desconsideração positiva da personalidade jurídica. Então isso é que é desconsideração positiva da personalidade jurídica. Tal tem ocorrido quando reconhecida a impenhorabilidade de imóvel, ainda que registrado em nome da própria empresa devedora, mas onde residam sócios e seus familiares, em situações onde a devedora executada é uma pequena empresa de conotação familiar. Então o que tem aqui? Nós temos uma pequena empresa familiar e que o imóvel está no nome da empresa. Teoricamente não tem bem de família no nome da empresa, né? Só que quem mora ali são os sócios e a sua família. Logo, o STJ entendeu que isso é um bem de família sim. Ocorre aqui a desconsideração positiva da personalidade jurídica. Ou seja, a gente desconsidera a personalidade da empresa e considera que aquele imóvel é do sócio, é da pessoa física, para transformar esse imóvel em impenhorável. Beleza? Interessante essa tese, né, de desconsideração positiva. Por outro lado, passou-se a admitir que na desconsideração parcial da personalidade jurídica da devedora, a positiva, também chama de desconsideração parcial, né? Desconsideração positiva ou desconsideração parcial, que é sempre excepcional, poderão ser executados bens pessoais dos sócios até o limite do valor de mercado do bem subtraído à execução, independente do preenchimento de requisitos de má-fé e desvio de finalidade. Então não precisa comprovar que houve má-fé ou desvio de finalidade. Pode ser penhorado sim o bem móvel. O imóvel não, o móvel sim. Beleza? Então esse foi o julgado do STJ. Muito interessante e tenho certeza que isso aqui vai cair em prova discursiva daqui para frente. Vamos para a próxima? É possível a discussão do negócio jurídico subjacente e oposição de exceções pessoais ao portador de cheque prescrito? Essa aqui é clássica, uma pergunta clássica que sempre quando a gente estuda direitos cambiais isso aqui acaba caindo. E aí vocês sabem dessa? A resposta é a seguinte: sim, após a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários. Quais são os atributos cambiários? Cartolaridade, autonomia, literalidade e alguns autores adicionam aqui a circularidade, mas as clássicas são CAL, cartolaridade, autonomia e literalidade, permitindo, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais ao portadores precedentes ou ao próprio emitente. Então, numa ação monitória desse cheque prescrito, para cobrar esse cheque prescrito, pode-se discutir sim o negócio jurídico subjacente, ou seja, o negócio jurídico que originou aquele cheque, e a oposição de exceções pessoais aos portadores precedentes, exceções pessoais aos portadores precedentes, ou ao próprio emitente, com o ônus da prova da ilicitude do negócio jurídico incumbindo ao devedor. Então, pelos atributos dos títulos cambiais, isso aqui não poderia acontecer. Alegar negócio jurídico subjacente e exceções pessoais aos portadores precedentes, isso aqui é justamente o que não pode acontecer pelos atributos dos títulos de crédito: cartolaridade, autonomia e literalidade, principalmente autonomia. Autonomia quer dizer que o título de crédito é autônomo, ele não tem nada a ver com a relação jurídica que originou. Mas, se tiver prescrito, o cheque perde esses atributos, beleza? Vamos para a próxima. A resilição unilateral de contrato de plano de saúde é válida? Essa aqui também é uma pergunta importante e clássica de jurisprudência. E a resposta é a seguinte: em regra, sim, mas é considerada abusiva quando realizada durante o tratamento médico que assegure a sobrevivência ou a preservação da incolumidade física e ou psíquica do beneficiário. Vocês sabem quais são os requisitos para a resilição unilateral de contrato de plano de saúde? Plano de saúde coletivo, o STJ já decidiu que são 3 os requisitos. O contrato coletivo deve ter pelo menos 12 meses de vigência, já deve ter passado pelo menos 12 meses de vigência do contrato, deve obedecer às regras das agências reguladoras, as regras administrativas, e não pode interromper tratamento que ponha em risco a vida dos pacientes.
Beleza? Então isso aqui é importante. Vamos para a próxima. Os planos de saúde estão obrigados a cobrir bomba infusora de insulina e seus insumos, equipamento utilizado em ambiente domiciliar, para o controle da glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus do tipo 1. E aí, sim ou não? E a chave aqui, vou dar uma dica. Tá aqui, domiciliar. O plano de saúde tem que cobrir isso ou não tem que cobrir isso? O que você acha? E a resposta é a seguinte: não, infelizmente não. É o artigo 10, inciso 6, da Lei 9656 de 98 e seguinte. Em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para o tratamento domiciliar. Existem, por outro lado, algumas exceções. O que o plano de saúde é obrigado a fornecer, mesmo que domiciliar? Os antineoplásicos orais e correlacionados, ou seja, remédios contra o câncer, a medicação assistida de home care, isso aqui também, e os incluídos no rol da ANS, ou seja, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para esse fim. Então, são essas 3 hipóteses em que, mesmo domiciliar, o plano de saúde tem que cobrir, mas só essas 3 hipóteses, ok? Vamos para a próxima. A Assembleia Geral de Credores pode estabelecer um novo limite para atualização dos créditos? E aí, pode ou não pode? Você sabe essa? E a resposta é a seguinte: sim, desde que conste de forma expressa no plano de soerguimento, o plano de recuperação judicial, ok? Tem que estar expresso lá. Em regra, a atualização de crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros, de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial. Tal compreensão está amparada na norma expressa no artigo 9º, inciso 2 da Lei 11.101 de 2005. Contudo, é perfeitamente possível que o plano de soerguimento estabeleça, em relação à atualização dos créditos, norma diversa daquela estabelecida no artigo 9º, inciso 2 da referida lei, sobretudo pelo caráter contratual da recuperação judicial. Então vamos lembrar sempre disso aqui. Recuperação judicial tem natureza jurídica de contrato, de negócio jurídico entre o devedor e os seus credores. Por isso que, na maioria das vezes, as regras da recuperação judicial são relativizadas. Então sempre consegue adequar a regra da lei ao que o devedor e os seus credores estão negociando, porque a recuperação judicial tem uma natureza jurídica de negócio, de contrato entre o devedor e os seus credores. Tanto que o respectivo plano implica novação da dívida, podendo o devedor e o credor renegociar o crédito livremente. Beleza? Ok, vamos para a próxima. É cabível a denunciação da lide em demanda que busca declaração de inexigibilidade de débito? E aí? Uma demanda, uma ação judicial busca declaração de inexigibilidade de débito. Uma declaração de que aquele débito não pode ser exigido, é inexigível. É cabível denunciação da lide nesse caso aqui? Sim ou não? Você sabe? E a resposta é a seguinte: não, pois não haverá uma condenação que justifique a introdução de uma nova lide dentro daquele processo principal. Como é uma ação declaratória e não uma ação condenatória, aqui vai só ser uma declaração, não vai ter condenação de ninguém, ninguém vai ser condenado nessa ação. Então, como não tem condenação, não tem justificativa para incluir uma nova pessoa, uma nova lide dentro daquele processo principal. Não tem denunciação da lide aqui, não tem justificativa para uma denunciação da lide aqui, ok? Beleza, isso aqui é muito interessante, né? Vamos para a próxima. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo e do porte de remessa e retorno de acordo com o número de volumes existentes nos autos na interposição do recurso ou com o número de volumes do processo após a data de protocolização do recurso. Ou seja, ele protocolizou um recurso e logo depois desse protocolo, o número de autos aumentou e o porte de remessa e retorno deve ser pago com base nesse volume que aumentou ou no volume anterior? E aí, o que vocês acham? A resposta é a seguinte: de acordo com o número de volumes na data da interposição, independentemente de abertura de novos volumes após a data de protocolização do recurso. Então, mesmo que os autos não tenham ido ainda para o tribunal, se aumentou o volume depois que ele já interpôs o recurso, não importa, beleza? O porte de remessa e retorno, aquele valor que ele tem que pagar para enviar os autos, vai ser aquele mesmo. Vamos para a próxima. A decisão de desconstituição da personalidade jurídica pela Justiça Trabalhista da sociedade que esteja em processo de falência enseja o reconhecimento de usurpação de competência do juízo falimentar, ou seja, o juiz trabalhista pode desconsiderar a personalidade jurídica de uma sociedade empresária que esteja em falência
Ou isso é uma competência privativa do juízo da falência? E aí, o que você acha? E a resposta é a seguinte: não é usurpação de função, ele pode sim. A mera decisão de desconstituição da personalidade jurídica pela Justiça Trabalhista, por si só, não enseja o reconhecimento de usurpação de competência do juízo falimentar, porque não atinge direta e concretamente os bens da massa falida, beleza? É uma mera decisão, não vai ter uma penhora de bens aqui. Por um caso de penhoras, execução, aí é outra história, beleza? Aí vai precisar sim de uma decisão do juízo de falência. Aqui não. Vamos para a próxima. Existindo cláusula compromissória arbitral. Então as partes decidiram que aquilo vai para o juízo arbitral, aquela causa vai para o juízo arbitral, ok? No contrato, o pedido de produção antecipada de provas deve ser sempre feito perante o Poder Judiciário. Lembra que o pedido antecipado de provas, lá quando há cláusula compromissória arbitral, tem uma norma no CPC? E aí? Deve ser feito no Poder Judiciário ou no juízo arbitral? Pedido de produção antecipada de provas. E aí, o que vocês acham dessa? E a resposta é a seguinte: não deve ser feito sempre no Poder Judiciário, não. Se for desvinculado de urgência, ou seja, não tiver urgência nenhuma para aquele pedido, deve ser feito diretamente no Tribunal Arbitral e não no Poder Judiciário. Beleza? Vamos para a próxima. O fato de os genitores negociarem parcelas pretéritas dos alimentos devidos ao menor é hipótese acarretadora de nomeação de curador especial ao incapaz. Os genitores estão negociando parcelas pretéritas dos alimentos devidos ao menor, dizendo, é isso que eu devo? Não é isso, vamos negociar aqui. Precisa de nomeação de curador especial ao incapaz nesse caso aqui? Sim ou não? O que você acha dessa? E a resposta é a seguinte: não necessariamente. Esse fato não configura por si só conflito de interesse entre os representantes legais e o incapaz, devendo sempre ser analisadas as peculiaridades do caso concreto para avaliar a real necessidade de nomeação do curador especial. Então não é porque eles estão negociando as parcelas pretéritas de alimentos que isso aqui é necessariamente um conflito de interesse entre os representantes e o incapaz, porque sempre que houver conflito de interesses entre o representante e o incapaz, aí sim vai ter a necessidade de curador especial, ok? Beleza, vamos para a próxima. Caso concreto. Pedido falimentar inicial veio amparado em certidão expedida por juízo que processa execução de título extrajudicial. No feito, a devedora não efetuou o pagamento da dívida ou depósito do valor exigido, nem nomeou a penhora bem suficiente para a garantia do juízo. Pergunta: pode o juízo falimentar exigir da credora prova da circunstância fático-jurídica que embasou o pedido de falência da devedora? E aí? Dá uma lida de novo, falência é complicadinho mesmo, às vezes é mais difícil entender para quem não trabalha com isso. É fácil para o Carlos trabalha com isso, sabe muito. Mas, para quem não trabalha, para quem não tem intimidade, pode ser um pouco mais espinhoso mesmo. Então dá uma pausa, lê de novo e vê o que você responderia se isso aqui caísse na sua prova. Então a resposta é a seguinte: não. A resposta é não. A certidão expedida em feito executiva, na forma do artigo 94, inciso 2, parágrafo 4º da Lei 11.101 de 2005, enseja a presunção legal da insolvência do devedor, e não cabe exigir do credor a prova dessa circunstância fático-jurídica. Essa foi a decisão do STJ no caso, beleza? Vamos para a próxima. O registrador poderá se socorrer de mandado de segurança contra o ato administrativo que obrigue a aplicar regramento contra sua convicção jurídica. Então o registrador lá, por exemplo, o registrador de imóveis, tem a sua convicção jurídica e surgiu um ato administrativo do tribunal que está obrigando ele a aplicar um regramento diferente do que ele acha que é o certo da lei. Ele pode usar mandado de segurança para isso? Sim ou não? A resposta é a seguinte: sim, pode sim, vez que deve zelar pela legalidade dos atos pertinentes à sua área de atuação, bem como suas prerrogativas funcionais. Então aqui ele pode sim usar mandado de segurança para isso, beleza? Importante essa, hein? Vamos para a próxima. Caso concreto. A Unilever, dona da marca Maizena, tomou conhecimento de que a empresa Neylar lançou no mercado um produto semelhante que vem sendo comercializado sob o nome Mais Certa. Então ela tem a Maizena, lançaram a Mais Certa. Em embalagem idêntica, identidade visual. A Unilever entendeu que o produto lançado pela Neylar objetivava pegar carona no sucesso da marca tradicional e assim angariar clientela.
Diante desse cenário, a Unilever tomou conhecimento da comercialização dessa marca mais certa em 26 de novembro de 2004, quando notificou extrajudicialmente a empresa requerida. Só que apenas em 7 de novembro de 2019, 16 anos depois, ingressou com ação cominatória cumulada com indenização por perdas e danos em face da empresa Neylar. Citada, a requerida alegou a prescrição da pretensão, devendo ser extinta a ação. De acordo com a peça defensiva, os prazos prescricionais para a arguição de pretensão de abstenção de uso da marca e reparação por danos causados pelo suposto uso indevido seriam de 10 e 5 anos, respectivamente, conforme a previsão do artigo 205 do Código Civil e artigo 225 da Lei 9279 de 96. Pergunta: ocorreu a prescrição conforme o alegado pela empresa Neylar? E aí, o que você acha dessa? 16 anos depois da notificação, a Unilever entrou com a sua ação, a ação cominatória, cumulada com indenização por perdas e danos. E aí, ocorreu prescrição? Deve ser extinta essa ação? Sim ou não? E a resposta é a seguinte: não. No caso de ato ilícito continuado, a prescrição não afeta as ocorrências posteriores ao marco temporal prescricional para a tutela reparatória e inibitória, abrangendo apenas o período anterior. Então, realmente, tem uma prescrição aqui, só que a prescrição não ofende o fundo do direito. É um ato ilícito continuado. A empresa está usando aquela marca indevidamente ao longo do tempo. Então, não vai afetar as ocorrências posteriores ao marco temporal prescricional, após a prescrição, só as anteriores, ok? Então a ação não vai ser extinta, não. Vamos para a próxima? Quais são as 5 modalidades de desconsideração da personalidade jurídica atualmente reconhecidas pela doutrina e jurisprudência brasileiras? Já dei uma dica que são 5, hein? E aí, você sabe? Normalmente a gente sabe algumas, né? A gente estuda algumas. Nos livros, quando eu estudava, eu sabia que existiam 3, mas estudando mais profundamente e olhando a jurisprudência, a gente vê que atualmente existem 5 modalidades. Sabe quais são elas? Responde aí que eu quero ver. E a resposta é a seguinte: desconsideração direta, indireta, inversa, expansiva e positiva. A positiva a gente já estudou nesse vídeo, você já deveria saber, né? Mas as outras são direta, indireta, inversa e expansiva. A direta é a tradicional, quando o véu da personalidade jurídica é afastado para atingir o patrimônio dos sócios. Então, desconsidera a empresa para atingir o sócio. A indireta é quando se afasta a personalidade jurídica da empresa devedora para atingir o patrimônio de outra empresa, que é controladora ou coligada. A inversa ocorre quando o sócio é devedor e busca ocultar o patrimônio registrando em nome da pessoa jurídica, positivada no parágrafo 3º do artigo 50 do Código Civil. Então aqui a gente desconsidera o sócio para atingir a empresa, é inversa. A expansiva, quando se busca a responsabilização do sócio oculto, que utiliza um testa de ferro nos atos constitutivos da sociedade empresária. E o Superior Tribunal de Justiça vinha em algumas situações afastando a personalidade jurídica da sociedade empresária devedora, não para responsabilizar os sócios, mas sim para protegê-los. Daí o nome desconsideração positiva da personalidade jurídica. Tal tem ocorrido quando reconhecida a impenhorabilidade de imóvel, ainda que registrado em nome da própria empresa devedora, mas onde residam os sócios e seus familiares, em situações onde a devedora executada é uma pequena empresa de conotação familiar. É uma situação muito excepcional a desconsideração positiva da personalidade jurídica. Beleza? Vamos para a próxima. Para cumprimento do lapso de 5 anos, necessário a declaração de uso capião especial urbana. É possível aproveitar o tempo anterior de posse dos terceiros? Então, o que você acha dessa aqui? Isso aqui é muito importante, tenho certeza que vai cair nas provas. Uso capião especial urbana, prazo de 5 anos, certo? Houve a transferência da propriedade, transferência da posse, não temos propriedade, né? Posse. Transferência da posse. É possível aproveitar o tempo anterior de posse de terceiros, sim ou não? A resposta é a seguinte: não. O Código Civil de 2002, ao prever regras gerais sobre o tema, admite genericamente tanto o aproveitamento da posse de terceiros, a cessio possessiones, quanto por direito sucessório, a successio possessiones. Então aqui a gente tem 2 institutos, a cessio possessiones e successio possessiones. Qual é a diferença? A cessio possessiones é o aproveitamento da posse de terceiros.
Successio possessionis é o aproveitamento da posse dos sucessores por quem morreu e deixou o patrimônio para os seus herdeiros sucessores, para o cumprimento do requisito temporal da usucapião, beleza? Entretanto, um instituto ora em análise, a usucapião pro moradia, é regulamentado pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2021, não é pelo Código Civil. Diploma normativo de caráter específico ou especial, em que se prevê tão somente a hipótese de successio possessionis, inferida pelo parágrafo 3º do artigo 9º, e não a accessio possessionis. A partir dos requisitos para o reconhecimento da usucapião especial, depreende-se ser a pessoalidade da posse a característica essencial, porquanto imprescindível, que o requerente demonstre servir o imóvel de moradia para si ou sua família. Exige-se, assim, a habitação ou domicílio efetivo pela família. Forte em tal característica ou requisito, inferir-se o caráter personalíssimo ou familiar do instituto, o que permite concluir pela incompatibilidade entre a usucapião especial urbana e o instituto da accessio possessionis, ao pressupor o exercício de posse por pessoas diversas ou alheias ao núcleo familiar. Então não pode, ok? Usucapião especial urbana, também chamada de usucapião pro moradia, que tem como fundamento o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, só admite a successio possessionis, ou seja, contar o prazo dos seus familiares que faleceram, do seu ascendente ou do seu cônjuge que deixou o imóvel para você. Então, não pode contar o de terceiro, não tem accessio possessionis, só tem successio possessionis no Estatuto da Cidade. Quando é no Código Civil, tem os dois, é regra geral, mas nesse caso, aplica-se a norma especial, que é a norma do Estatuto da Cidade, ok? Muito importante essa aqui, eu sei que com certeza vai cair nas provas de procuradoria, principalmente provas em que se cobra um pouco mais profundo o direito público, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima. A administradora de imóveis responde objetivamente pela venda fraudulenta de imóveis realizadas por corretora? E aí, o que você acha dessa aqui? E a resposta é a seguinte: se a corretora for a ela vinculada, sim, responde sim. Configura-se falha na prestação de serviços de intermediação imobiliária. Deve ser aplicada a teoria da aparência, considerando que os fatos levaram o autor a crer que ele estava realizando um legítimo negócio de compra e venda mediante tratativas intermediadas pela corretora. Então, se for uma corretora vinculada à administradora de imóveis, responde sim. Aí aplica-se a chamada teoria da aparência, muito importante para os nossos concursos, ok? Beleza? Legal, né? E aí, gostou? E agora que você terminou o informativo especial número 12, eu te deixo com esse vídeo aqui do lado em que a gente continua estudando por flashcards. Vamos lá, força, continua, te vejo lá, hein?